Tem lugar em que o grito do chefe parece mais alto que a dignidade de quem está ali só tentando ganhar o pão de cada dia. No bairro São Pedro, em uma cidade média do interior do Brasil, o mercado Bom Preço do Povo era ponto de encontro de todo mundo. Carrinho rangendo, criança pedindo biscoito, senhoras conferindo promoção de arroz, aquele movimento típico de sábado de manhã. Atrás de um dos caixas, com o uniforme simples do mercado, estava Ana, uma jovem de pouco mais de 20 anos, sorriso tímido e olhar atento. Ela passava as compras com cuidado, tentava ser gentil mesmo com a fila impaciente e o bip constante do leitor de código de barras. Naquele dia, o sistema resolveu cair bem na hora do pico. A máquina engasgava, o preço não entrava, o código não lia. A fila do caixa 3, o dela, só aumentava. Alguns clientes resmungavam, outros olhavam para o relógio com cara feia. Ana respirava fundo, tentava explicar com calma. Gente, o sistema tá lento, mas eu já chamei o suporte, peço paciência, por favor. Foi quando, do fundo do corredor, surgiu o som de passos apressados e a voz alta que todo funcionário conhecia. "O que está acontecendo aqui, Ana?" berrou o gerente Paulo, com aquela mistura de pressa e impaciência. Camisa social aberta no pescoço, crachá pendurado, cara de quem manda e sabe disso. Antes mesmo que ela conseguisse responder, ele olhou para a fila, para o painel travado e disparou. "Você não sabe trabalhar, não? Olha o tamanho dessa fila, a gente está perdendo cliente por sua causa." Os olhares se voltaram para a moça do caixa. Ana sentiu o rosto queimar. Tentou explicar, quase sussurrando. "Seu Paulo, o sistema caiu, eu já chamei o..." Mas ele não deixou terminar. "Desculpa esfarrapada, se você não dá conta de um caixa, tem gente aí fora precisando dessa vaga. Aprende a ser rápida ou pede para sair." O silêncio que caiu logo depois pareceu mais alto que o próprio grito. Uma senhora apertou a sacola contra o peito constrangida. Um rapaz na fila balançou a cabeça em reprovação. Uma criança perguntou em voz alta: "Mãe, por que ele está brigando com a moça?" Ana engoliu o choro, as mãos tremendo no teclado, e respondeu apenas: "Vou tentar agilizar, senhor." O gerente virou as costas, satisfeito com a demonstração de autoridade, e saiu espalhando arrogância pelo corredor de enlatados. O que ele não fazia ideia é que aquela moça de uniforme simples, que ele humilhava na frente de todos como se fosse descartável, não estava sozinha. No fim daquela fila, aguardando em silêncio com um carrinho meio vazio, estava um senhor de boné surrado e camisa xadrez, que observava tudo com olhos firmes e coração apertado. Ele não tinha crachá nem terno, mas carregava um nome que em pouco tempo faria o gerente Paulo perder o chão. Porque naquela manhã comum de mercado, a vida tinha se preparado para ensinar a ele, na frente de todo mundo, que antes de gritar com alguém, é bom saber quem está sendo atingido pelo grito. E principalmente, quem está ouvindo em silêncio lá no fim da fila. Ana tinha começado naquele mercado há poucos meses, mas parecia que trabalhava ali desde sempre. Filha de família simples, moradora de um bairro vizinho, ela encarava o emprego de caixa não como um bico, mas como a chance de ajudar de verdade em casa. A mãe fazia faxina em 2 casas da região e o pai, seu Antônio, trabalhava desde novo na mesma rede de mercados, mas em outra unidade, do outro lado da cidade. Ele tinha sido empacotador, repositor, encarregado de estoque e, com o tempo, se tornara uma espécie de referência para os colegas. Aquele funcionário antigo que sabia como tudo funcionava e que todo mundo respeitava. Quando Ana disse que tinha conseguido vaga de caixa no Bom Preço do Povo, os olhos dele brilharam. "É uma empresa grande, minha filha. Se você fizer seu trabalho direitinho, dá para crescer. Só não deixa ninguém pisar em você, mas também não falta com respeito a ninguém", aconselhou na mesa simples da cozinha enquanto passava o café. Os dois tinham uma relação de companheirismo. Seu Antônio nunca pôde estudar muito,
mas fazia questão de incentivar a filha a terminar o ensino médio e, quem sabe, um dia fazer um curso técnico. Ela sonhava em trabalhar na área administrativa, mas sabia que tudo começava ali, naquele caixa barulhento. O gerente Paulo, por outro lado, era conhecido por um estilo duro. Vivia dizendo que funcionário bom é o que trabalha calado. Gostava de ser temido. Quando passava pelo corredor, muitos abaixavam os olhos. Já tinha gritado com o repositor por causa de uma prateleira desalinhada, com a moça da padaria porque o pão saiu 1 minuto atrasado, com o segurança porque deixou um cliente entrar com mochila. E agora, naquela manhã, escolheu Ana como alvo, talvez por ser nova, talvez por ser mulher, talvez por achar que ela não teria coragem de reagir. O que ele não sabia é que naquele mesmo mercado, anos antes, quem tinha ajudado a montar o setor de caixas, treinado gente nova e evitado que uma série de erros custasse caro à empresa, não foi nenhum gerente de terno. Foi justamente seu Antônio, o pai da jovem que ele humilhava sem dó. Depois de décadas de serviço, o homem tinha se aposentado oficialmente, mas continuava colaborando como consultor informal da rede em algumas situações. Era conhecido pelos diretores, respeitado pela maioria dos gerentes. Só que Paulo, transferido de outra região há pouco tempo, nunca ligou muito para a história de quem veio antes. Para ele, funcionário era linha em planilha, substituível. Naquele sábado, seu Antônio tinha ido ao mercado mais por orgulho do que por necessidade. Queria ver com os próprios olhos a filha no caixa, fazer uma surpresa, comprar algumas coisas para casa e, quem sabe, no final do expediente levá-la para comer um pastel na feira da esquina. Ficou na fila atento, observando o jeito dela cumprimentar cada cliente, pedindo desculpas quando o sistema travava, tentando manter o sorriso mesmo sob pressão. Quando ouviu o gerente levantar a voz e expor Ana diante de todos, algo apertou no peito que não era só de pai. Era de alguém que sabia o que significava dar o sangue por um lugar e ainda assim ser tratado como peça descartável. E você já viu ou viveu uma situação assim? Alguém sendo humilhado no trabalho, na frente de todo mundo, só porque quem tem o crachá de chefe acha que pode tudo? Se isso já aconteceu com você ou com alguém que você conhece, me conta aqui nos comentários de que cidade do Brasil você está assistindo essa história. E se inscreve no canal Histórias que Tocam o Brasil, para não perder as próximas histórias de gente simples que encontra justiça onde ninguém espera. Enquanto o sistema voltava aos poucos, Ana engolia o choro e seguia passando produtos, uma lata atrás da outra. O carrinho de seu Antônio se aproximava do caixa, e cada passo da fila era um misto de orgulho e dor. Ele ainda não tinha dito quem era. Observava. Sabia que às vezes é preciso deixar a verdade aparecer na hora certa, não no impulso. O gerente, achando que tinha resolvido o problema no grito, já estava mais à frente, organizando uma gôndola só para parecer ocupado. Não fazia ideia de que aquele homem de boné surrado, com poucas compras no carrinho, carregava uma história com a rede de mercados que podia colocar sua postura em xeque diante de todo mundo. A fila foi andando no ritmo que o sistema permitia. Cada bip parecia mais pesado depois da bronca pública. Ana, mesmo com o rosto ainda vermelho, fazia questão de olhar nos olhos dos clientes e pedir desculpa como se a culpa fosse dela. "Obrigada pela paciência, viu?" repetia. Alguns respondiam com um sorriso solidário, outros murmuravam "isso acontece", mas a vergonha continuava ali, grudada no peito. Seu Antônio, 2 clientes atrás, observava cada gesto. Viu quando as mãos da filha tremeram ao pegar uma nota de 50, quando ela quase digitou errado por causa do nervosismo. "Respira, minha menina", pensou, segurando firme o cabo do carrinho para não deixar a raiva subir de vez. Enquanto isso, no corredor de frios, Paulo andava de um lado para o outro, fingindo organizar as promoções, mas na verdade de olho em tudo.
De vez em quando, esticava o pescoço para ver se a fila do caixa 3 tinha diminuído. Viu que o movimento fluía, mas em vez de reconhecer o esforço de Ana, comentou alto com outro funcionário. Tá vendo? Quando aperta, ou aprende ou roda. Se não tomar jeito, eu troco fácil. Caixa é o que mais tem por aí. O rapaz ao lado, um empacotador novo, apenas assentiu em silêncio, sem coragem de discordar. No alto-falante, alguém anunciou: atenção, senhores clientes, hoje temos promoção de arroz e feijão no setor 5. A rotina parecia retomar o curso, mas o clima estava diferente. Alguns funcionários cochichavam nos cantos. Você viu o que ele fez com a Ana? Para que aquilo tudo na frente de todo mundo? Outros, acostumados ao temperamento do gerente, apenas davam de ombros. Ele é assim mesmo. Quem quiser ficar aqui tem que aguentar. A cultura do medo se espalhava, silenciosa. Quando finalmente chegou a vez de seu Antônio, Ana levou alguns segundos para reconhecê-lo. Estava tão focada em não errar nada que só percebeu quando ele disse com voz mansa: bom dia, minha filha. Ela levantou os olhos e engoliu em seco. Pai, o senhor aqui? Sussurrou surpresa. Ele sorriu de leve. Vim ver como a minha caixa preferida está se saindo. Ela tentou fingir normalidade, mas os olhos marejados entregavam tudo. Tá tudo bem, pai, respondeu forçando um sorriso. Só foi um mal-entendido. Seu Antônio não insistiu ali. Deixou que ela passasse os produtos. Perguntou discretamente sobre a mãe, sobre o irmão. Perguntou se ela estava comendo direito no intervalo. Ela respondia com frases curtas, tentando manter a compostura. Quando terminou de registrar as compras, ele pegou a carteira e, em vez de entregar o dinheiro direto, estendeu discretamente um crachá antigo que carregava guardado, como lembrança dos anos de trabalho. Naquele plástico gasto, ainda se lia o logo da rede de mercados e, em letras firmes, José Antônio Silva, supervisor de operações. Ana arregalou os olhos. O senhor trouxe isso? Murmurou espantada. Nunca deixei de trazer, respondeu ele. A gente não precisa esfregar no rosto de ninguém, mas também não precisa esquecer quem a gente é. Nesse momento, o gerente Paulo passou atrás do caixa 3, mais uma vez, de olho no movimento. Viu seu Antônio ali, de boné e camisa xadrez, mas não reconheceu. Achou que era só mais um cliente de bairro e resolveu reforçar a pose de autoridade. E aí, Ana, a fila acabou, né? Viu como quando a gente aperta as coisas andam? Falou em tom de piada, dando um tapinha no balcão. Aprende que se não tiver pulso, o pessoal monta em cima. Alguns clientes ouviram e reviraram os olhos. Seu Antônio respirou fundo. Podia ter deixado passar mais uma vez, mas havia algo diferente ali. Não era só sobre a filha. Era sobre todos os outros que já tinham engolido aquele mesmo tipo de humilhação. Com calma, colocou as compras de volta no carrinho, guardou o crachá no bolso, virou-se para o gerente e disse num tom que não era grosso, mas firme o suficiente para ser ouvido na fila: com licença, o senhor é o gerente desta loja? Paulo, acostumado a ser temido, respondeu com orgulho: sou sim, alguma coisa errada aí na sua compra? Na minha compra não, rebateu seu Antônio, olhando nos olhos dele. Mas no jeito de tratar a minha filha e os funcionários, tem muita coisa errada. A fila inteira ficou em silêncio. Ana apertou o teclado com força, sem saber o que fazer. Alguns celulares discretamente começaram a ser erguidos. Quem antes se calava, agora sentia que alguma coisa diferente estava começando ali, bem na frente do caixa 3, onde até poucos minutos antes só se ouvia o som seco das broncas do gerente. Paulo franziu a testa, incomodado por ter sido confrontado na frente de clientes. Cruzou os braços, tentando manter o tom de superioridade. Olha, senhor, se o senhor não gostou de alguma coisa, pode procurar o saque lá fora. Aqui dentro eu cuido da loja do meu jeito. Funcionário meu aprende na marra, porque é assim que o comércio funciona.
Disparou com aquele ar de quem está acostumado a encerrar conversa no grito. Alguns clientes se mexeram desconfortáveis. Uma senhora soprou em voz baixa: "Que arrogância!" Um rapaz mais atrás comentou: "Fala, seu Antônio, não engole isso não." O pai de Ana respirou fundo. Tirou do bolso o crachá antigo e desta vez colocou em cima do balcão, de modo que todos pudessem ver. O plástico estava gasto, mas o nome ainda brilhava claro sob a luz do mercado. "O senhor tem razão numa coisa", começou ele com calma. "O comércio é duro. Eu sei disso melhor do que muito gerente novo. Trabalhei mais de 20 anos nessa rede. Fui empacotador, fui repositor, fui responsável por estoque e por muitos anos esse crachá aqui", apontou para o plástico, "me apresentava como supervisor de operações da empresa." O burburinho cresceu. Um funcionário mais antigo arregalou os olhos. Reconhecia aquele nome. Paulo, confuso, pegou o crachá na mão, leu devagar e sentiu o estômago revirar. "José Antônio Silva", murmurou. O logo da rede estava ali, oficial, com carimbo de colaborador destaque no verso. Seu Antônio prosseguiu sem elevar a voz: "Quando essa loja aqui quase fechou por causa de mau atendimento, lá atrás, não foi grito que salvou, não. Foi treinamento, foi respeito, foi ouvir quem estava no caixa, na padaria, na limpeza. Eu ajudei a montar o padrão de atendimento que o senhor devia seguir hoje, e em nenhum lugar ali dizia que humilhar funcionário na frente de cliente melhora a fila. Pelo contrário, isso só envergonha a empresa." Alguém começou a bater palmas devagar. Logo mais, pessoas se juntaram tímidas no início, até que o aplauso virou uma resposta coletiva. Clientes, empacotadores, até o segurança perto da porta olhavam para Paulo com expressão de cobrança. Ana, atrás do caixa, lutava para segurar as lágrimas. Agora não mais de vergonha, mas de alívio. O gerente tentou recuperar o controle. Eu não sabia que o senhor tinha trabalhado aqui", gaguejou. "Podia ter se apresentado antes." "Não precisava", interrompeu seu Antônio, ainda firme. "Respeito não depende de sobrenome nem de cargo antigo. Depende de caráter. Hoje foi com a minha filha. Amanhã pode ser com qualquer um desses meninos. E se o senhor não enxerga isso, quem está envergonhando a marca que carrega no crachá não é o caixa, é o gerente." Dessa vez, o aplauso veio ainda mais forte, sem contenção. Alguns clientes gritaram: "Isso mesmo!" Outros balançaram a cabeça em concordância. O clima mudou completamente. Um funcionário que estava no fim do corredor correu até o escritório da gerência geral para chamar o supervisor regional, que por acaso estava na loja naquele dia. Em poucos minutos, ele apareceu ao lado de Paulo, pegou o crachá de seu Antônio, conferiu e cumprimentou o ex-colega com um abraço respeitoso na frente de todo mundo. "Seu José, quanto tempo! A empresa inteira conhece a sua história. Se eu soubesse que o senhor estava aqui, tinha vindo antes." Depois virou-se para o público. "Gente, esse homem ajudou a treinar metade dos gerentes dessa rede. E hoje está dando uma aula de respeito que vale mais do que qualquer manual." Paulo, sem chão, só conseguiu baixar a cabeça, sentindo pela primeira vez o peso de ouvir em público aquilo que sempre jogava nos outros. E naquele caixa 3, o barulho que antes era de bronca virou barulho de reconhecimento. Depois daquele dia, o clima no Bom Preço do Povo nunca mais foi o mesmo. As prateleiras continuavam cheias. O som do bip dos caixas ainda ecoava. As promoções de arroz e feijão seguiam no alto-falante. Mas havia algo diferente no ar. Quando Ana chegou para o turno seguinte, alguns colegas a receberam com abraços apertados. "Você aguentou firme, Ana. Seu pai falou por todos nós", disse a moça da padaria. O empacotador novo, que tinha ouvido em silêncio as broncas de Paulo, comentou: "Seus olhos disseram o que a gente engole faz tempo." Ela sorria sem jeito, mas por dentro sentia uma coragem nova nascer.
O supervisor regional, depois de conversar longamente com seu Antônio, chamou a equipe numa reunião rápida no fim do expediente. Ninguém sabia bem o que esperar. No pequeno escritório enfeitado com cartazes de metas, ele falou sério, olhando nos olhos dos funcionários. Hoje, a gente levou uma lição que não estava em nenhum treinamento. A empresa não compactua com humilhação. Erro de sistema se resolve com suporte, não com grito. A partir de agora, qualquer problema com liderança precisa ser trazido para mim. E Ana, você não vai ser punida por falha que não é sua. Pelo contrário, virou-se para ela. Quero te convidar para fazer o curso de atendimento avançado que a empresa oferece. Quem sabe, em pouco tempo, a gente não tenha aqui uma nova supervisora de frente de loja? Os olhos dela se encheram d'água outra vez, mas agora de orgulho. Seu Antônio, encostado discretamente na porta, apenas assentiu, como quem diz: segue em frente, minha filha. Seu valor não depende do grito de ninguém. Paulo, encolhido num canto, foi orientado a passar por reciclagem de liderança. Não perdeu o emprego naquele momento, mas entendeu que o crachá não era salvo-conduto para humilhar ninguém. E cada vez que passava pelo Caixa 3, lembrava do silêncio pesado daquele sábado e do pai que o fez enxergar diante dos clientes o tamanho da própria arrogância. Lá em casa, naquela noite, a mesa simples ganhou sabor de vitória. Arroz, feijão, ovo frito e uma alegria mansa. Ana contou tudo para a mãe, que ouviu de olhos marejados. Seu Antônio tirou o crachá antigo do bolso e o colocou na gaveta, mas não como quem esconde, e sim como quem guarda uma história que já cumpriu seu papel. Hoje ele serviu para outra coisa, disse. Não para mostrar que eu fui alguém lá dentro, mas para lembrar que ninguém é pequeno demais para merecer respeito. E você, já viu um chefe levantar a voz para humilhar alguém na frente de todo mundo? Já foi essa pessoa na fila que sente vergonha pela forma como um funcionário é tratado? Ou talvez já tenha sido você o alvo desse tipo de bronca? Se essa história falou com você, escreve aqui nos comentários. Respeito vale mais que cargo. E me conta de que cidade do Brasil você está assistindo. Assim, essa mensagem se espalha e chega em mais gente que precisa ouvir. Não esquece também de se inscrever no canal Histórias que Tocam o Brasil. Aqui toda semana você encontra histórias reais de trabalhadores humildes, de pais e mães de família que são humilhados, mas encontram justiça e viram exemplo. Deixa o seu like, porque cada curtida ajuda o YouTube a mostrar esse vídeo para mais pessoas que ainda acreditam em dignidade e empatia. O próximo vídeo já está te esperando na tela, com mais uma virada emocionante que prova que quem grita mais alto nem sempre é quem tem razão. Clica e continua com a gente.